E para tratar desse tema tão importante, tão sensível, nosso convidado é o meu amigo Fernando Henrique Iglesias, lá das Safras e Mercado. Seja bem-vindo, Fernando. Obrigado por estar aqui conosco, nos ajudando a entender principalmente essa força da demanda e diante de alguns números que vou trazer agora para a nossa discussão, mas que será que é uma desaceleração, Fernando? A Abrafrigo divulgou ontem que as exportações totais de carne, a Abrafrigo ela divulga não só a carne in natura, mas também as carnes processadas e subprodutos, né? E de acordo com a Abrafrigo, houve um recuo, uma queda de 6% no volume exportado e incremento de 12% na receita no mês de fevereiro, comparado com fevereiro de 2024. E no primeiro bimestre, segundo a própria Abrafrigo, houve um recuo de 2% nas exportações brasileiras, exportações totais, e uma receita aumentando aí em 12%. A China continua como principal cliente, seguido dos Estados Unidos e do Chile. Agora eu te pergunto, Fernando, esse recuo em volume exportado no primeiro bimestre chega a preocupar? Como é que você analisa aí essa situação e o que a gente tem que focar em termos de demanda internacional, demanda para exportação a partir de agora? Seja bem-vindo. Bom, é um prazer estar aqui no Notícias Agrícolas nesse novo formato de programa ainda. Me sinto honrado aqui de participar desse novo modelo, né? E já colocando aqui essa questão em relação à demanda por exportação, esse nosso primeiro bimestre, fevereiro em particular, esses números um pouquinho mais deprimidos do que aquilo que nós estamos acostumados, parece uma questão assim fortuita. O Brasil realmente tende a vender cada vez mais no mercado internacional, tem um potencial fantástico de exportação, a gente está cansado de saber disso, né? O potencial de exportação que o Brasil tem, mas nós temos alguns aspectos ali que acabaram limitando esse ritmo de embarques. Primeiro, nós tivemos ali um período de ano novo lunar na China e isso enfraquece a nossa demanda do principal cliente do Brasil. Segundo aspecto, o feriado de carnaval também quebra um pouquinho esse nosso fluxo de exportação. Por conta disso, a gente vê um resultado um pouquinho mais deprimido no período, mas nada que preocupe. O que eu quero exaltar aqui, que eu acho muito importante exaltar aqui, é que basicamente esse crescimento da receita é um sinal que os preços pagos em dólar pela carne bovina brasileira estão em elevação. Então, essa é mais uma ótima notícia para o setor. Nós acompanhamos aí um longo período, principalmente de 2023 e parte de 2024, em que os preços em dólar estavam bastante deprimidos, estavam bastante depreciados, estavam bem abaixo daquilo que deveria ser. Agora já estamos trabalhando novamente com preços em dólar na faixa aí dos US$ 5.000 a tonelada. Então, realmente, um momento aí de crescimento, preços mais interessantes, e isso vai melhorando nossa receita de exportação. Com uma receita de exportação melhor, dinheiro entra mais, ainda mais com esse câmbio, né? Para você ter ideia, nós estamos exportando hoje com um câmbio que flutua entre 5,65 a 6, e ano passado nós exportávamos com câmbio de 4,90, 5, 5,10. Né? Então, a dinâmica de exportação traz retorno, traz uma receita muito melhor do que nós tínhamos ano passado. Você lembrou bem, a China deu uma desacelerada aí nas compras nesse primeiro bimestre, mas você acha que agora com esse impasse entre China e Estados Unidos e principalmente essa história da não liberação dos registros, isso pode de alguma forma incrementar as exportações para a China ou são perfis de produção diferentes, são carnes compradas diferentes e que isso não deve muito afetar em termos de compras e volumes do Brasil, não, hein, Fernando? Qual que é a sua opinião? Por mais que o Brasil tenha evoluído no acabamento da carcaça, enfim, no perfil da carne brasileira, é uma carne hoje de muito mais qualidade do que nós tínhamos 10, 15 anos atrás, evoluímos muito na parte de genética, etc. O perfil das vendas norte-americanas com destino à China é muito diferente do perfil de venda do Brasil para a China. O que acontece é que quem deve substituir ali o mercado norte-americano nesse fornecimento vai ser a Austrália, que o perfil é mais parecido com o tipo de produto
que a China compra dos Estados Unidos, que é uma proteína aí de maior valor agregado. O Brasil pode sim se beneficiar justamente por conta desses avanços que nós tivemos ali, em termos de genética, de melhoramento, mas em menor escala. Mas, de qualquer forma, o trabalho que está sendo conduzido aqui pelo Brasil em relação a manter um forte ritmo de embarques para a China vai fazer com que a China priorize compras do mercado brasileiro agora em 2025. A prioridade vai ser o Brasil. A China vai depositar a sua maior demanda aqui no mercado brasileiro. E quando nós olhamos as tensões comerciais crescendo ao redor do mundo, isso não deve se restringir apenas à carne bovina. Nós podemos ver isso para o mercado de grãos também, para carne suína, para carne de frango, e isso vai dando tom de como o nosso mercado vai se comportar no restante da temporada. Não por acaso, nós estamos vislumbrando um recorde de embarques de carne bovina para 2025, de carne de frango e de carne suína também. Então, uma dinâmica de exportação realmente muito contundente aqui para o Brasil. As exportações, pelo que eu estou entendendo, Fernando, elas seguem então sendo primordiais para um mercado do boi gordo e principalmente para a formação de preços. Eu queria trazer só o componente oferta, porque tudo indica que a gente está começando no ciclo pecuário de menor oferta aí. Será que isso não complica as exportações, ou pelo menos o ritmo de exportação em detrimento do mercado interno? Olha, pelas nossas estimativas, o abate deve cair aí aproximadamente 5% no decorrer dessa temporada. Tá? Nós estamos falando aí de um abate no passado de 38,6 milhões de cabeças de gado, o maior abate da nossa história. Esse ano a gente vai ter abate aí de 36,2, 36,3 milhões de cabeças. Vai ter um recuo desse abate, sim, na ordem de 5%. No entanto, ainda é o segundo maior abate dessa década. O que realmente tem feito a diferença, faz muita diferença nesses nossos últimos 10 anos, quando nós olhamos para o perfil da formação de preço ao longo dessa década, é essa demanda por exportação. É isso que exigiu precocidade no mercado brasileiro, o Brasil entregou. É isso que agora exige rastreio, o Brasil está entregando. Tá? O fio condutor das mudanças, do avanço da produtividade média da atividade aqui no Brasil, são essas exportações. Para vocês terem ideia, 40% da produção de carne do Brasil hoje, ela já é dedicada à exportação. Então, o peso das exportações é cada vez maior na composição de preços da arroba do boi gordo. Então, por mais que a gente tenha um abate um pouco menor, ainda é um abate relevante para esse ano, mas, de qualquer forma, essas exportações aí vão enxugar o nosso mercado interno e vão oferecer uma perspectiva saudável em relação a preços da arroba, em particular no segundo semestre. O pecuarista brasileiro ele só vai ter que segurar um pouquinho a ansiedade, que agora nós estamos vendo um período, principalmente no primeiro bimestre, tivemos uma grande disponibilidade de fêmeas para o abate. Fevereiro foi o maior mês da história em termos de descarte de fêmeas, de acordo com o levantamento do CIF, do Sistema de Inspeção Federal. Mais de 1 milhão de fêmeas foram abatidas só pelos frigoríficos ali que tem o CIF. Então, ainda temos um momento de muita oferta, de muita disponibilidade de animais para o abate. Maio é auge da safra do boi gordo, então os preços da arroba do boi gordo podem, de fato, cair ali durante esse segundo trimestre. Podemos ter alguns momentos ali de recuperação, etc. Mas, no geral, essa alta não vai acontecer de forma explosiva. Isso vai ficar mais reservado ao segundo semestre. E só comparando, né? Nós hoje temos uma arroba do boi gordo em São Paulo, por exemplo, sendo negociada de 310 a 315. No ano passado, essa mesma arroba era negociada aí entre 225 a 230. Então, realmente, nós temos aí preços já muito mais altos quando nós comparamos com um ano atrás. Muito bem, temos então, portanto, essa tendência de melhora no preço e dessa vez, né, Fernando, não por conta de demanda, mas por conta de uma restrição de oferta que deve começar a se acentuar mais
no segundo semestre, principalmente aí por conta até de aumento de custo também no segundo semestre. De qualquer forma, temos a possibilidade de valorização da arroba para acontecer e a partir daí o pecuarista tem que se programar e se preparar para ela, né? Exatamente. E veja, não é porque a arroba do boi gordo vai subir, essa propensão maior a reajustes, que a atividade pecuária vai render, principalmente para quem trabalha com engorda, vai render uma lucratividade maior do que o ano passado, por exemplo. Nós temos que lembrar aí, nós temos uma reposição que também tende a subir de preço. A reposição hoje ela também já está mais cara. Uhum. Já está em torno de 40% mais cara do que nós tínhamos um ano atrás. Ou seja, nós temos ali uma pressão de custo que vai atingir as margens desse pecuarista que trabalha com engorda. Tá? Então, nós Isso temos que você também está falando é muito importante, Fernando. Não, não é olhar só o preço de referência da roupa, mas sim o que vai entrar no bolso no final das contas, porque o preço pode subir, mas o custo pode subir mais rápido que o preço, e daí o que entra no bolso pode não ser tão significativo, né? exatamente. Nós temos esse perfil, essa característica de sempre o produtor, o pecuarista aqui no Brasil, ele sempre fica muito ansioso para ver aquela alta de preços ali, seja da soja, do milho, do boi, qualquer produto que ele está comercializando ali no dia a dia. Mas, de qualquer forma, você fazer um bom trabalho em relação aos seus custos, na compra de insumos, pensar muito bem na dieta dos animais ali, quando a gente fala de confinamento, no período de seca ali, veja, hoje os preços do milho estão ali flertando em São Paulo na faixa de R$ 96 CIF. Temos preços de milho bastante acentuados. Apesar de uma perspectiva muito boa de safrinha, entrando ali no mercado brasileiro no segundo semestre, ainda assim temos que ter uma boa estratégia na aquisição de insumos. Comprar bem ali, pensar nas alternativas para substituir esse milho, sorgo, pensar ali nas opções nutricionais como o DDG, etanol de milho cresce a produção todos os anos, então o DDG é uma excelente opção nutricional. Tá? Tem que trabalhar muito bem nessa questão também de custos, explorar as relações de troca de bezerro, de boi magro, para você conseguir de fato ter um bom resultado operacional. Bem, dicas aí, então, do Fernando Henrique Iglesias, lá das Safras e Mercado, para você, pecuarista que está nos ouvindo. Meu amigo, mais uma vez, obrigado, viu, pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. E volte sempre, Fernando. É sempre bom conversar contigo. Bom, é um prazer estar aqui no Notícias Agrícolas, ainda mais nesse novo formato, né? Desejo muito sucesso a toda a equipe do Notícias Agrícolas, são pessoas fantásticas. Safras e Mercado é parceiro aqui do Notícias e da Pecuária de Corte do Brasil e contem comigo sempre. Estamos à disposição. Um grande abraço a todos. Valeu, Fernando.